Nós vamos dar início a esse momento de mais um acampamento e pela graça de Deus nós estamos iniciando nesse final de semana. Durante um período todos nós somos conhecedores das circunstâncias em que nos impediu de estarmos aqui. Mas eu gostaria de iniciar esse acampamento lendo no Salmo de número 55. E achei interessante a experiência de Davi. Quando Davi, numa luta, perturbado pela circunstância que o afligia naquele momento, ele chega no verso 22 e ele diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. O mundo inteiro, diante da calamidade que assolava os seres humanos, o mundo inteiro estava numa incerteza muito grande. Os cientistas, as autoridades, os governos, sem saber o que fazer, sem saber como solucionar o problema. Mas eu creio que o povo de Deus tinha uma certeza. A certeza de que o Senhor é aquele que cuida de nós a todo instante e a todo momento. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, podendo rever os irmãos, os jovens, os acampantes, e nós estamos muito alegres pela presença de vocês aqui nesse acampamento, curtindo em relação ao de janeiro, né? Só esse finalzinho de semana, mas eu creio que nós vamos receber aqui edificação para a nossa vida espiritual, porque esse é o propósito desse acampamento. Já queremos de antemão agradecer a todos que se dispuseram a estar aqui, os de mais perto e os de mais longe. E nós vamos cantar um hino para glorificar o nome do nosso Deus. 607. Exultai, vós os filhos de Deus. Exultai, exultai, todos vós que sois seus. Ó, vinde à presença de Deus, vosso Pai, e em nome de Cristo Jesus, adorai. Que essa seja realmente não apenas a expressão dos nossos lábios, mas que seja um desejo realmente sincero do nosso coração. Cantemos 607.
motivo de muita alegria para nós retornarmos aqui. Esperamos que venhamos realmente glorificar a Deus estando aqui, sermos edificados e também almas rendendo ao Senhor Jesus Cristo e crendo nele como Salvador. Nós vamos fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 20. Gostaria de fazer algumas considerações sobre o céu, novo céu, nova terra, nova cidade, mas para tratar desse assunto, Deus primeiro vai julgar, vai tratar toda a impiedade de todas as eras, de todas as épocas, de todas as criaturas, e aí sim existirá novo céu e nova terra, conforme o verso 1 do capítulo 21. Então nós vamos ler os versos 11 em diante do capítulo 20. E vi um grande trono branco, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Amém? Amém. Prezados irmãos e ouvintes, nós temos aqui, a partir do capítulo 19, o versículo 11, nós temos 10 vezes essa expressão "e vi". E é curioso porque a 8ª expressão se encontra no versículo 1 do capítulo 21. E vi novo céu e nova terra. Deus, na sua sabedoria e bondade, revelou a João algo que ainda não existe. João visualizou uma existência futura, na qual ainda não existe, e a Bíblia revela para nós, e talvez a maioria de nós aqui cremos, que haverá novo céu e nova terra. Agora, acho interessante pensar que exatamente a 8ª expressão é a expressão que apresenta novo céu e nova terra. O número 8, ele passou a ser usado na Bíblia a partir do dilúvio como um número associado com aquilo que é novo, que é aquilo que é diferente de algo anterior. E por isso nós temos aqui no verso 1 do capítulo 21, e vi novo céu e nova terra. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Então eu te convido a voltar uma página na sua Bíblia. Talvez você pode dar uma pequena marcaçãozinha ou anotar. Vamos só pontuar aqui na conclusão do livro de Apocalipse, e por que não na conclusão da Bíblia, estas 10 cenas vistas por João. 19 e 11
nós temos que João vê o céu aberto e nós temos aqui o Senhor Jesus Cristo vindo em glória. É a primeira cena desse tempo final revelado na palavra de Deus. No verso 17 do capítulo 19, nós temos uma cena de um convite para a destruição do mundo ímpio. No verso 19 do capítulo 19, nós temos e vi o julgamento, o juízo sobre a besta que subiu do mar, o falso profeta e todos os que o seguiam. No capítulo 20, o versículo 1, João vê o aprisionamento e depois, um pouco mais à frente, a destruição, o julgamento de Satanás. E podemos inferir de Satanás e de todos os seres espirituais rebeldes. E finalmente nós lemos aqui 11, 12, vamos tratar hoje, verso 21 e 1, verso 21, verso 2, e a 10ª expressão, verso 22 do capítulo 22. Aqui na nossa tradução, no português, ficou "e nela não vi templo". No português é assim que a gente escreve. Até existem línguas, por exemplo, na língua inglesa, a gente poderia falar "eu vi não templo", né? E no grego é assim também. Então a expressão é que "vi não templo", vamos dizer assim. Mas aí nós temos então estas 10 cenas, que são as cenas, são como cortinas que vão sendo abertas para João. E nós, pela fé, também podemos não ver como ele viu, mas crer no que ele registrou, que ele viu. E dentre muitas coisas que nós podemos crer, talvez nós temos duas muito marcantes aqui. A primeira delas é Jesus Cristo, o Senhor, retornando a este planeta como um homem vitorioso, como Deus vitorioso. E vi o céu aberto. E é interessante que a expressão original sugere não só o fato que o céu abriu, mas que o céu vai permanecer aberto a partir deste momento registrado profeticamente aqui. Veja bem, prezados irmãos e prezadas irmãs e ouvintes que estão aqui. Antes do novo céu e da nova terra, Deus irá tratar, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com todas as criaturas do universo. Porque o novo céu e a nova terra, não há maldição, não há pecado, não há noite, não há absolutamente nada marcado pela corrupção, pela rebeldia, pelo pecado. É interessante estudar a Bíblia e pensar na redenção. O Senhor Jesus Cristo deixou sua glória. Filipenses 2. O Senhor Jesus Cristo entrou, e para nós compreendermos, Paulo usa até um sentido, uma descida que culmina na cruz. Mas depois da cruz, seu sepultamento, sua ressurreição, Paulo revela, inspirado para nós, Deus o exaltou acima de todo nome. E se ele é a pessoa, ele é o ser que está acima de todo nome, ele será o responsável pelos julgamentos finais de tudo que existe. Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, que isso ele destinou, ele apontou, ele escolheu,
e ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, ele anuncia agora. Fiquei pensando nesse versículo, vendo os jovens chegar, as pessoas chegarem, tantas pessoas. Como é bom estar aqui. E fiquei refletindo, quantos chegaram aqui sem esperança, sem o Senhor Jesus como Salvador pessoal? Deus anuncia agora, Deus anuncia hoje, neste acampamento. Deus não leva em conta o tempo que o ser humano não conheceu, mas diante do Evangelho, você pode crer. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas ele anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porque Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Atos 17, 30, 31. Prezados que estão aqui, a Bíblia apresenta para nós 7 julgamentos. E o que nós vamos começar a considerar hoje aqui, versos 11 a 15, é o último julgamento dos 7. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E a igreja, ao ser levada à presença de Deus, a igreja será avaliada pelo Senhor Jesus Cristo. No seu tribunal, o Bema. Essa terra aqui, ela vai experimentar o juízo. E na ordem que nós vimos nessas cenas do capítulo 19, nós temos o julgamento da besta. Nós temos o julgamento de todos os ímpios ao final da tribulação. Julgamento e destruição. Nós temos pela palavra de Deus o julgamento dos judeus vivos ao final da tribulação. Nós temos o julgamento dos gentios vivos que confiaram em Cristo no período da tribulação. Nós temos aqui o julgamento de Satanás. Verso 10. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Mas finalmente, o 7º juízo se encontra aqui, Apocalipse 20, de 11 a 15, exatamente antes de apresentar novo céu e nova terra, e apresentando o desaparecimento do mundo como nós conhecemos. Porque imediatamente, quando for acontecer esse julgamento dos ímpios, de todas as épocas, o céu e a terra vai fugir da presença do juiz. Nós temos então esse número 7, que na Bíblia ele é uma marca de Deus, é uma marca divina. Sabemos ser um número que está associado com aquilo que é perfeito, mas também com aquilo que é completo, pleno. Então nós temos 7 juízos sendo realizados, e nós temos o Senhor Jesus Cristo como aquele principal, como juiz diante destes julgamentos. Interessante aqui nestes versos 11 a 15 que nós lemos, nós podemos pensar aqui em 4 aspectos: o lugar do julgamento, o juízo, os réus e a sentença. É mais ou menos um resumo do que nós temos aqui: o lugar, o juiz, os réus e a sentença final destes réus que vão participar aqui. O lugar de julgamento: e vi um grande trono branco. Na Bíblia, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ocupando 5 tronos.
E aqui nós temos o Senhor Jesus Cristo, até aqui 5 tronos, porque o estado eterno, Deus e o Cordeiro, ocupa por toda a eternidade o trono que se localiza na parte central da Nova Jerusalém, da nova cidade.